Boa noite, está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje uma edição especial, né? Estamos aqui com um episódio todo voltado para o Setembro Amarelo, né? Vamos fazer aqui um bate-papo sobre saúde mental. Trouxemos convidados especialistas, né? Estamos aqui com a Mari, que é psicanalista. Tem aqui a Rita de Castro, né? Fisioterapeuta, né? E coordenadora do CAPS, né, Rita? Temos também o Lucas Fortunato, né? Que também vai dar uma palavrinha com a gente aqui. Eu convido vocês todos a ficarem atentos, porque tenho certeza que daqui vai sair muito conteúdo bacana que vocês vão gostar demais. Hoje irei apresentar o podcast, né, sem a minha companheira, a doutora Viviane, porque ela está em plantão, mas vamos ter um assunto bacana e interessante para conversarmos, né, Mari? Sim, Ari. Né, Ritinha? Né, Lucas? E eu queria começar, né, aqui já direcionando a palavra para Rita, perguntar a Rita como é que é hoje aqui no Trairi, né? Como é que é tratado hoje aqui no Trairi essa questão de saúde mental, especificamente? Falando como coordenadora do CAPS, né? A gente hoje tem o CAPS do nosso município, né, que acolhe esses pacientes com algum tipo de transtorno, né? Geralmente a gente faz esse acolhimento, essa escuta inicial, o paciente ele passa por uma avaliação médica e a partir daí, dependendo do caso do paciente, da gravidade, digamos assim, ele permanece ou não no serviço. Quando ele não permanece no serviço, a gente faz os devidos encaminhamentos para que ele procure um serviço aí que se adeque à realidade dele. Entendi, Rita. Mas quais são os casos mais frequentes aqui no Trairi, especificamente nessa área de saúde mental? Bem, eu poderia dizer que o CAPS é uma diversidade, né, de pacientes, é uma diversidade de transtornos. Mas, além da esquizofrenia, né, que é um dos transtornos assim, mais graves dentro da saúde mental e que a gente trata, a bipolaridade, a gente tem tido um aumento significativo nos casos de ansiedade e depressão. Entendi. Existe uma taxa assim, de mortalidade por suicídio muito alta aqui no Trairi? É um dado que hoje a gente não tem tanto para falar, né? É a questão da taxa aí de suicídio. Muito embora, né, eu vejo muito que é um dado que fica muito a nível de estado. Quando é divulgado, é um dado divulgado muito a nível de estado, não somente a nível de municípios. Mari, tu acha que aqui no Trairi especificamente ainda é um tabu falar sobre suicídio? As pessoas ainda têm aquela mente trancada? Na verdade, Ari, em todo lugar é assim. O tabu, virou um tabu falar de suicídio e na época, se eu não me engano, no ano de 1771. Teve um autor que ele lançou um livro e no livro o rapaz, ele cometeu suicídio por conta de um romance que tinha dado errado. E aí, juntamente com a publicação desse livro, começou a ter uma onda de suicídios. Isso foi na Europa. Então, o que foi que fizeram? Cancelaram a publicação do livro. Então, desde essa época, virou um tabu falar sobre suicídio. Entendi, mas a gente pode considerar que é, de fato, um mimimi, porque muitas pessoas acham que hoje as pessoas elas estão muito frescas, né? Digamos assim, quando se fala em depressão, né? Quando se fala em ansiedade, como é que é hoje? As pessoas elas têm mais entendimento que de fato isso não é mais mimimi? Sim, hoje a informação tá chegando melhor, né? Tá entrando melhor, mas antigamente não. E mesmo assim, hoje a gente tendo um boom de informações com a tecnologia, a informação ela chega. Porém, as pessoas ainda têm muita resistência quando é para aceitar um transtorno ou para lidar com um transtorno. Rita, aqui no Trairi, as pessoas, o índice de mortalidade é mais para adolescência, mais crianças, mais adultos? É mais adulto. Mais adulto. Mas tem alguma causa específica? Maria, não, chegou aqui por depressão, se matou por depressão, se matou por ansiedade? A gente tem um misto de situações, né? Tem aquele paciente ali que é esquizofrênico, né, e que chega a cometer o suicídio, assim também como tem aqueles pacientes que sofrem ali já há algum tempo, né, com depressão e, infelizmente, muitas vezes por não ter um tratamento adequado, não aderir de forma correta ao tratamento, é um quadro que se agrava e chega ao ponto aí da pessoa tirar a própria vida. Estamos no Setembro Amarelo,
né, mês de prevenção ao suicídio. E aí eu até queria conversar contigo, Luquinhas, é que tu comentasse com a gente um pouco, né, da tua história, né, de como de fato tu lidar, ou tu já teve algum tipo de situação que fez com que tu ficasse, não posso falar nem depressivo, né, mas que te incomodou de alguma forma e que hoje ainda te incomoda? Não, Ari, hoje em dia, assim, com uma experiência de vida que eu posso falar, né? O Setembro Amarelo é uma causa que eu levanto sempre, né? Sempre apoio, sempre que busco conversar sobre isso. Porque a gente, como a Rita falou, não tem classe, não tem faixa etária para isso, né? Assim, como experiência de vida eu posso lhe falar que ao longo da minha vida, em um certo momento da minha vida, eu desencadeei algumas coisas. De sequência de coisas que aconteciam no meu âmbito familiar, no meu âmbito profissional, que eu não entendia o que acontecia, como é que eu posso dizer. Ao longo da minha vida tive alguns obstáculos, né? E sempre aquilo me impedia, até que uma certa vez, um exemplo que eu posso dizer, eu não gostava de multidões, né? Às vezes eu ia para multidões, aí quando as pessoas me tocavam, seguravam no meu braço, eu me sentia um pouco prisionado ali, né? Aí um tempo, comecei a procurar um psicólogo profissional que me ajudasse. Em certo momento da minha vida, eu tive algumas percas familiares. Eu achava que o meu problema era aquilo, e eu estava com depressão. Mas isso eu não procurava nenhuma ajuda, não falava com ninguém, nem mesmo com a minha família. Aí, certo momento, ao trabalhar no CREAS, aí eu conversando com algumas amigas e em alguns atendimentos, né? No caso, eu era educador social, fazia algumas escutas na rua. Isso em Fortaleza. Aí eu vi que comecei a ver aqueles problemas daqueles jovens, daquelas pessoas que eu atendia em rua, e às vezes me tocavam. Aí foi onde eu decidi procurar um profissional, porque de certa forma, os casos deles estavam mexendo comigo. Aí foi no ano de 2020, procurei um profissional, um psicólogo. Comecei a fazer alguns acompanhamentos. Lá com a escuta, com a terapia, eu descobri alguns traumas de infância que estavam me levando naquele momento até mesmo uma certa ideação suicida. Nunca houve a tentativa, né? Mas houve a premeditação, vinha aqueles certos pensamentos soltos, né? E eu queria saber o que estava acontecendo comigo, porque até então sou uma pessoa alegre, como você me conhece, como acho que a maioria da população me conhece, né? E eu, a certas vezes, eu pensava até que era aquela ausência de fé, mas como eu era pessoa da igreja, pra mim não tinha justificativa. E junto com essa psicóloga eu descobri que era um trauma de infância, uma violação que eu tive na minha infância. Não por parte de familiares, mas de terceiros. E ali eu via que aquele meu trauma estava se desenvolvendo por causa disso. Aí logo continuei o tratamento com ela, continuei as terapias e hoje me sinto uma pessoa superada. Falo desse assunto abertamente com qualquer um. E hoje eu procuro ajudar crianças que passam por isso. E até mesmo eu sempre digo, Ari, adultos, né? Porque às vezes a gente vê adulto com sequelas aí de uma infância que não foi boa, uma infância que foi explorada, uma infância que foi abusada. E hoje eu luto muito por essa causa. Mari, existe, quando a gente passa por uma determinada situação como essa que o Luquinhas passou, existe assim, eu procurar um psicólogo, um psicanalista, existe a diferença dos dois, porque a gente às vezes, né, fica muito na imagem da psicóloga, mas também tem a psicanalista, né, que também trata de assuntos como esse, que ajuda e contribui, né, e aí tem alguma diferença? Tem na abordagem, né, o psicólogo ele vai atuar numa abordagem, o psicanalista noutra, né, e também dentro da psicologia existem várias abordagens, mas aqui da clássica, a psicanálise ela vai trabalhar mais inconsciente e subconsciente. Entendi. Eu nunca comentei sobre isso com ninguém, mas teve um período da minha vida que eu me encontrei também em momentos traumáticos, sabe? Eu perdi um amigo, né? Ele se suicidou, acho que foi ano passado. E depois desse suicídio, né, eu comento muito, né? Que sempre tem um caso que acontece com amigos meus, pra mim, de fato, quando chegar Setembro Amarelo, eu lembrar. Né? E aí recentemente aconteceu esse caso que eu passei a noite toda com um amigo meu, a gente estava se divertindo bastante, né? E quando foi de manhã, horas depois, acho que nem horas, né? Acho que foi minutos depois dele me deixar em casa, né? Ele chegou a tirar a vida dele, né? E depois disso eu passei por vários momentos que pra mim até hoje foram difíceis de superar. Eu acho, a Mari, ela fez a minha sessão de análise psicológica, não foi, Mari? Eu fiz um acompanhamento com a Mari logo depois que eu saí do hospital recentemente, após o tratamento da tuberculose, né? E antes disso, eu já tinha passado,
né, por essa situação que eu não cheguei nem a comentar, né, em sessão alguma, porque pra mim era algo já superado, mas, né, de vez em quando ainda vem aquele sentimento, principalmente quando a gente chega no Setembro Amarelo, que é aquele momento, né, que as pessoas de fato elas estão mais abertas a ouvir, né, sobre a situação. E aí aconteceu que eu tive muitos traumas, né, depois dessa situação eu muitas vezes ouvia voz, achava que estava ouvindo a voz do meu amigo, né, por muitas vezes eu tinha a sensação de vê-lo, né, inclusive entrando no meu quarto. Teve uma situação que eu estava em um restaurante com amigos meus e a gente chegando, eu fiquei com muita vontade de ir ao banheiro, e quando eu cheguei ao banheiro uma pessoa entrou na minha frente, né, e eu fiquei esperando aquela pessoa sair do banheiro, só que já estava se formando uma fila muito grande atrás de mim e eu esperando aquela pessoa sair do banheiro, né, e todo mundo, tem alguém aí? Depois que eu abri a porta não tinha ninguém. Né, então eu passei por muitos momentos a qual pra mim de fato foram traumáticos, né? Depois desse acontecimento a minha mãe teve que dormir comigo. A minha mãe passou quase um mês dormindo comigo, porque ainda era muito forte a presença, a voz. Como a gente passou a noite toda conversando, né? A voz dele era muito frequente, assim, muito presente na minha vida, sabe? Então eu tive que passar por momentos de psicanálise, não foi, Mário? Tive que passar por momentos como esse, também passei por outras situações, eu recorri, né, a outros meios, eu não sei nem como é o nome que fala, né, eu até perguntei à mãe como era o nome, mas ela nem também fala, mas eu passei por sessões espíritas para que aquilo de fato saísse, né, eu tirasse aquele sentimento que estava tendo, né, e nada dava certo, né? Eu tinha a sensação de que, de fato, ele ainda era muito presente, né? E aí, Mário, eu pergunto se isso é comum, é frequente, de fato, as pessoas elas terem essa sensação, ou se é porque, de fato, eu tava traumatizado por a gente ter passado a última noite de vida deles juntos. O que é que tu acha? Toda situação que ela é mais grave, ela é mais impactante, ela pode causar um trauma. Existe a diferença do trauma e do estresse pós-traumático. O trauma, ele pode durar ali um período, vamos supor, até umas 3 semanas. 1 semana a 3 semanas. Já o estresse pós-traumático, não. Ele vai passar de 3 meses ali e pode até vir a se tornar algo crônico. E realmente, né, é difícil dizer o que pode ter sido, né? Teria que ter uma avaliação, você sabe como é. Mas parece muito com o estresse pós-traumático. Mas, Mário, tu acha que as pessoas, elas realmente dão sinais? Porque o que as pessoas mais me questionam, né, sobre aquela noite é se de fato não houve sinais. Ari, em momento nenhum ele deu sinal pra ti, em momento nenhum ele comentou que ia falar sobre isso. E eu costumo dizer pras pessoas que, pra mim, nada era um sinal, né? Pra mim era simplesmente coisas de cotidiano que tava acontecendo, que a gente tava ali, que eu não poderia considerar um sinal em momento nenhum. Por exemplo, hoje vamos beber a cerveja mais cara, né? Hoje é dia de beber a cerveja mais cara. Isso pra mim não é um sinal, né? Significa pra mim simplesmente que ele tava ali pra gastar, pra curtir, pra se divertir e queria charlar. Então não era um sinal. Mas aconteceram várias outras formas que hoje, se vocês me perguntarem se eu me sinto culpado, eu por muitas vezes carreguei essa culpa, né? Eu carreguei esse sentimento de culpa, né? Porque eu achava que pra mim eu poderia ter evitado aquela situação, né? Houve 3 convites, né, naquela noite para que a gente de fato fosse. Ele queria ir para casa, mas ele queria que eu fosse para casa, né, acompanhá-lo, e eu não fui, né? Nos 3 convites que ele me fez, no início, no meio e no final da noite, nenhum aceitei. Eu disse, não, você me deixa em casa, né, e você vai pra sua. E depois disso, né, aconteceu que ele se matou. Então eu fiquei carregando aquele sentimento de culpa. E aí, mais uma vez, eu volto a te perguntar, Mari, se isso também acontece, se é normal a pessoa ficar com esse sentimento, né, pelos sinais os sinais que ele pode ter dado, ou não, se isso eram sinais ou não eram. Sim, claro, perder alguém é muito traumático, pode ser muito traumático, né? Então, pelo fato de você ter saído com ele naquela noite, ter se divertido, você sempre poderia estar pensando, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse, né? E se eu tivesse feito aquilo? Então, assim, nem todos os indivíduos, eles apresentam sinais, não. Tem indivíduo que vai apresentar, que vai verbalizar, mas tem indivíduo que não. E tem um dos transtornos que mais acometem, né, o suicídio, é o transtorno de humor. E o transtorno de humor, tem horas que ele vai estar na euforia, né, super lá em cima, e tem horas que ele vai estar super lá embaixo. Então, assim, pode ser que aquele momento ele estava super lá em cima, e no momento ele deu uma baixa.
Entendi. Ô, Rita, existe algum tipo de programa aqui no Trairi especificamente para ajudar pessoas que possam estar passando por situações parecidas? O programa propriamente dito, né, eu não chamaria de programa, mas só um exemplo. O indivíduo, quando ele chega ao CAPS, que a gente identifica a ideação suicida, é um paciente que a gente agiliza o atendimento. É um paciente que a gente coloca para fazer uma escuta com a psicóloga, é um paciente que a gente já agiliza um atendimento médico justamente pela questão da gravidade. Para você ter ideia, é um paciente ali com mais de uma tentativa de suicídio, automutilação, inclusive muitas vezes é um paciente que precisa ser encaminhado, né, para um hospital psiquiátrico, por exemplo. Então, a gente tenta ajudar ali o mais rápido possível quando chega com ideação suicida. Entendi. Tem muita gente que tem recursos, né? Pra, de fato, buscar um acompanhamento de um psicólogo, buscar acompanhamento de um psicanalista, né? Mas pra quem não tem, né, esse tipo de recurso, existe algum meio que você pode chegar até, digamos assim, aos órgãos para poder pedir ajuda? Nós somos o que a gente chama de equipamento porta aberta, né? O CAPS, ele é um equipamento porta aberta. A gente não precisa necessariamente que o paciente ele tenha um encaminhamento, né, para adentrar o serviço. É um paciente que ele pode vir, no que a gente chama de demanda espontânea, ele vai ter ali uma escuta qualificada e vai entrar para o serviço, vai fazer um atendimento e vai passar a ter um acompanhamento. Rita, recentemente, né, temos percebido muitos casos aqui no Trairi, inclusive de jovens e adolescentes tirando a própria vida. Né, aqui na Canaã, não foi o que aconteceu, que teve um caso, né, de criança, de jovem mesmo, tirando a vida, e eu queria saber se existe, né, por que essa doença está atingindo hoje esses jovens, né, que estão tirando a vida. Tem alguma explicação, tem algum estudo, né, hoje aqui no Trairi que explica esse caso? Nós tivemos aí, né, infelizmente é uma fala repetitiva, mas é uma fala mundial. A gente teve aí no pós-pandemia um aumento significativo nos casos, tanto de transtorno de ansiedade quanto depressão, e isso tem ocasionado muito a questão da ideação suicida, a questão da automutilação e, infelizmente, né, a questão aí do suicídio propriamente dito. Porque a partir do momento que você identifica o problema, mas você não procura ajuda, é algo que vai ali se tornando uma bola de neve e vai agravando o quadro daquela pessoa. Mari, muitas pessoas falam, né, que isso é frescura, fraqueza, né? Existem outros termos também que as pessoas desinformadas, né, podem falar que associam também? Pronto, Ari, eu separei aqui umas frases que eu costumo mais ouvir no dia a dia. Ele está ameaçando suicídio apenas para manipular. Toda ameaça de suicídio é uma ameaça à vida daquela pessoa, então a gente não pode descartar. Existiu a ameaça, tem que validar, tem que buscar uma ajuda profissional. Quem quer se matar, se mata mesmo. Não, nem sempre. Já é muito ouvida, né? De muito fato, ouvido. Isso. Ele tentou, podia ter se matado. Não, não é. Muitas vezes, aquelas pessoas, elas estão muito entre a vida e a morte. Elas querem viver, mas elas querem acabar com a dor psíquica. Então elas acreditam, né, que aquele é o único meio de fazer. Então, assim, às vezes a pessoa ela tenta, às vezes ela chega no momento ela não tem coragem, às vezes ela arma todo o cenário e não tem coragem ou alguém chega. E às vezes ela tenta métodos que ela achou que fosse acontecer e apenas machucou. Quem quer se matar não avisa. Tem pessoas que elas dão sinais, às vezes são mínimos sinais, mas tem outras que verbalizam, como, essa vida não presta, se eu morresse seria muito melhor, ninguém me ama. Frases como essa, né? Já são meio que sinais. Já são sinais. Isolamento, né? A pessoa ela começa ali a se isolar, mudar, comer demais, comer de menos, geralmente comer de menos. A pessoa ela tem uma rotina, então se aquela rotina ela é alterada, isso já é um sinal que tem algo que não tá legal. No lugar dele, eu também me mataria. Ou, o suicídio é um ato de covardia. Não é ato de covardia. É uma dor psíquica. Aquela pessoa, ela quer viver, mas é tão forte na mente dela que ela não consegue. Ela só quer acabar com a dor. Não é covardia.
E a Ave Maria é tão forte, né? Porque Setembro Amarelo, acho que não daria pra ficar falando sobre isso mais e mais meses não, porque a gente de fato não sofre só no setembro, né? Eu sei que é um mês da conscientização, mas não existe um outro tipo de campanha, não, Rita, que façam com que isso fique mais tempo sendo conversado. Na realidade, assim, eu falo muito no CAPES porque é o equipamento onde eu trabalho, né? O equipamento que eu coordeno. Eu até postei um story ontem sobre isso, que a saúde mental a gente trabalha o ano inteiro. O Setembro Amarelo ele é apenas um mês onde ganha mais visibilidade, não tanto a questão do suicídio, mas os cuidados que a gente precisa ter com a nossa saúde mental para que não chegue na efetivação do suicídio. E assim, durante o ano, né, a gente abrange sim esse tema dentro do próprio CAPES, fora do CAPES, né, em escolas, quando a gente é chamado para dar alguma palestra, independente do setembro, a gente realiza já esse trabalho. Não só a gente, mas os demais equipamentos que também lidam com saúde mental dentro do município, que no caso é o NASF. Temos também aí o núcleo psicossocial, né, da educação, que também lida com essa rotina nas escolas diariamente. Tem os CRAs, né, que lidam também com essa rotina diariamente. Então, assim, a gente vive ali aquele intercâmbio. Educação, assistência social e saúde. Termina em nós, né? E então, a gente já realiza esse trabalho aí durante o ano todo. Entendi, muito bom, ainda bem, né? Porque a gente fica assim pensando se de fato existe esse acompanhamento, se existe um refúgio, né? Porque muitas pessoas passam por essa situação, tá aí, o Luquinhas mesmo, né, Luquinhas? Sim. Já hoje em dia, não é mais trauma, né? Mas por muito tempo tu carregou isso contigo, né? Por muito tempo, né? E sem saber realmente o que era que tava me auto-sabotando ali, né? Com a ajuda profissional hoje tem essa maturidade, né, de trabalhar assim esse tema. Rita, existe algum fator interno, familiar, que possa agravar a situação das pessoas quererem tirar a sua vida? Assim, a gente sabe que dentro do ambiente familiar, muitas vezes, tem ali as situações estressantes do dia a dia. Briga ali entre pais, um ambiente onde a criança ou o adolescente vivencia a questão da violência, né? Muitas vezes ali, não só com a mãe, mas consigo mesmo. Então, esses ambientes estressores, eles têm sim, né? E assim, quando eu falo que tem, é porque a gente atende muitas demandas, então tem agravado o quadro de saúde mental de crianças e adolescentes. Não somente de crianças e adolescentes, né? Mas dos adultos também. Mas pela condição, né, da criança e do adolescente ser ali algo, digamos assim, nós temos as nossas válvulas de escape enquanto adultos. A gente tem o nosso trabalho, a gente tem ali os nossos amigos, a gente pode sair sozinho. Já a criança e o adolescente, a vida deles é diferente, né? Então, esse ambiente estressor, ele agrava os quadros de saúde mental, sim. Tu acha que a internet, especificamente hoje, colabora com esse índice, né, essa taxa de mortalidade, de suicídio? Mário, tu acha? Há muito tempo ela já é um agravante, né? Teve uma época que teve assim um boom, né? Que foi a baleia azul, que teve aí um efeito manada, né? Ele atingiu em massa crianças e adolescentes a cometer suicídio. Então a gente via e a maioria dos pais não tinham noção do que aquela criança estava vendo no celular. Criança, pré-adolescente e adolescente. Esse era o alvo. Então, esses fatores externos, eles influenciam sim o suicídio. É tenso. Muito. Mas é um assunto que precisa ser falado. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né, comentando sobre isso. É por isso que a Mari, a Mariana, a Rita, né, estão aqui hoje, nessas profissionais qualificadas para conversar com a gente sobre esse assunto. E eu só tenho mesmo a agradecer a vocês por ter aceito o convite, né, por estarem aqui colaborando com a gente com essas informações importantíssimas, né, que eu acredito que vai ser de muita importância, né, para o nosso público do podcast. Eu que agradeço, Ari. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, viu, gente? É importante a gente falar sobre saúde mental. As pessoas têm aí muito preconceito quando o assunto é saúde mental. E aí, Mari, a gente tem o CVV, né, que é digamos, a gente não pode chamar de equipamento, eu acredito. Um canal de comunicação. Mas é um canal de comunicação. Tanto tem um chat
como tem o número que você pode ligar, que é 188. Ele é para casos com pensamento suicida. Então, se aquela pessoa ela estiver ali no meio da madrugada, né, como a Rita falou, é 24 horas. Então, assim, se a pessoa tá ali no meio da madrugada, tá com pensamentos negativos, ela pode entrar em contato e falar com eles. Então fica no ar, né, que hoje a gente precisa mais de acolhimento do que de julgamentos, né, doutora? E eu acredito que seja de fato isso que está faltando, né, aqui ainda, né, Luquinhas? Com certeza, Ari. Falta essa escuta, né? Falta. Escutar o próximo. Falta, verdade. Meu povo, nós estamos encerrando o nosso episódio, certo? Eu queria agradecer demais aqui a presença do Lucas, né, que colaborou com a gente, compartilhou um pouco da sua trajetória, da sua história de vida, né? A Rita também tirou um tempinho dela aqui para conversar com a gente sobre isso, e a Mariana também, né, que foi a minha psicanalista aí pós, né, período que eu saí do hospital e que me ajudou bastante, né? E eu só queria demais agradecer pela presença de vocês. Obrigada pelo convite, é uma satisfação imensa estar aqui. E realmente é isso, né? Esses transtornos não são frescura. A gente não pode, não é mimimi. A gente tem que ter empatia pelo próximo. Eu não sinto isso. Eu lido dessa forma com os meus transtornos, com as minhas questões, mas o próximo pode não lidar tão bem. Tem alguma palavra para encerrar? Só agradecer também pelo convite, de um assunto que é tão importante para a sociedade de uma forma geral. E falar, né, gente, aqui que o CAPS, como eu já mencionei, é um equipamento porta aberta. Então, a campanha do Setembro Amarelo esse ano, se eu não estou enganada, é se precisar, peça ajuda. Então, se precisar, estamos lá para ajudar. Obrigado, Ari, pela oportunidade também de contar um pouco da minha história, né? Se a gente fosse conversar mais aqui, a gente levaria algumas horas. Mas é isso, é procurar a ajuda de um profissional, e o suicídio nunca é a última saída, né? É algo que eu tenho a dizer. E aí, quem quiser procurar, né, a ajuda aqui da doutora Mariana, como é que faz, Mari? Pronto, vocês podem entrar em contato através do meu Instagram, que vai deixar aqui, certo? É Mariana Araripe. Vocês podem entrar em contato por lá, mandar mensagem, que aí a gente já faz o atendimento e agenda a sua consulta. Rita, e se alguém quiser procurar os serviços da Rita, como é que faz também? Minhas redes sociais também, Rita Físio Trairi. Pode ir lá que a gente conversa também. Perfeito, Luquinhas. Ari, também vou deixar aqui minhas redes sociais para quem quiser conversar, quem quiser conhecer mais um pouco da minha história e até ajudar a superar, né? O que eu decidi realmente esse papel na minha vida é ajudar outras pessoas, não como profissional, né? Mas ajudar, levar até um profissional. Conversar, né? Conversar e partilhando minha história, ajudar mais pessoas no nosso Trairi e também fora do nosso Trairi, né? Perfeito, perfeito. É isso, meu povo.